I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Enquanto aguardava, sentiu um nó no estômago ao ver a fragilidade dele. Um homem tão poderoso, agora tão indefeso. Passavam os minutos, algo inexplicável percorreu o ar. Quando Alexandre finalmente conseguiu se levantar, seus olhos encontraram os dela e um brilho estranho surgiu. Era como se uma peça de um quebra-cabeça muito perdido estivesse se encaixando. No hospital, Amália ficou ao seu lado. As máquinas apitavam e as luzes fluorescentes piscavam, criando um ambiente de precedor. Ao se recuperar, Alexandre começou a fazer perguntas, especialmente quando viu a forma como Amália o olhava. Era uma mistura de admiração e medo. À medida que conversavam, palavras não ditas pulsavam entre eles. Um segredo que poderia mudar tudo estava prestes a ser revelado. Mas como em um filme de suspense, a tensão crescia. Nós temos que falar sobre a Lina, Alexandre murmurou, sua voz embargada. O nome era como um veneno, um passado que assombrava. Ela desapareceu e, a reação, ela sentiu um frio na espinha. Lina sempre fora uma sombra em sua vida, uma mãe que nunca conheceria. Mas as histórias que escutou sobre ela sempre pareciam charadas. A verdade do passado inquietava, e a revelação de que ela poderia ser parte daquela história deixava seu coração acelerado. O que Amália não sabia era que Lina não era apenas uma memória distante, era uma conexão direta entre eles. E a notícia que chegava como um raio poderia destruir o que eles mal haviam começado a construir. Enquanto Alexandre lutava contra as imagens de desespero que o assombravam, ele percebeu que sua filha estava ali, uma referência ao amor que ele achava que havia perdido. Mas sombras do passado são traiçoeiras. Assim, ao confrontarem juntos os segredos revelados, a relação frágil se tornava um campo minado. E no momento em que Alexandre começou a desenterrar verdades dolorosas sobre o desaparecimento de Lina, uma sombra maior se lançou sobre eles, ameaçando desmantelar não apenas a conexão. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amália estava ali, com o coração acelerado. A revelação sobre Lina pairava no ar, como uma nuvem pesada. O semblante de Alexandre mostrava fragilidade, uma luta interna. Temos que descobrir o que aconteceu com ela, ele disse, com a voz embargada. Amália sentiu um frio correr pela espinha. As duas vidas entrelaçadas por um segredo trágico, mas de repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem entrou, corpo musculoso, rosto impassível. Seus olhos escaneavam a sala. Alexandre, precisamos conversar, ele disse, com uma voz firme que exigia atenção. Amália franziu a testa. Não gostou da presença daquele estranho. Quem é você? Perguntou. O homem ignorou a pergunta, fixando seu olhar em Alexandre. É sobre Lina, ele continuou. Mas antes que ele pudesse explicar, o celular de Amália vibrou freneticamente no bolso. Ela piscou para Alexandre, que parecia em choque. O homem se virou para ela, um sorriso sinistro se formando. Você não quer saber quem realmente é Lina, não é? Provocou. Amália engoliu em seco. Ele estava ali como uma sombra, escutando. O que você sabe sobre ela? Perguntou, a voz firme, embora suas mãos tremessem. O homem deu um passo à frente, e Alexandre se levantou protetor. Eu sou Max, ele revelou. O irmão de Lina. As palavras caíram como uma bomba. Amália ficou paralisada, a mente rodando, enquanto Alexandre palpitava, um misto de raiva e confusão. Você está mentindo! Lina nunca mencionou ter um irmão. Alexandre gritou, os olhos furiosos. Amália ainda tentava juntar as peças.
mas a verdade soava tão distante. Ela tinha seus motivos, Max disse, desdenhoso. E você? Ele olhou para Amália, o sorriso desvanecendo. Você não sabe quem ela realmente é. Lina não era a mãe bondosa que você imaginou. Era uma fugitiva. E agora você está no meio de algo muito maior. As palavras dele cortaram o ar, pesada como uma faca. Amália levou a mão ao coração. Sentia um nó no estômago. O que aquilo significava? Pessoas começavam a murmurar do lado de fora. O barulho da cidade era um pano de fundo sombrio para a tempestade que se formava ali. O que você quer? Alexandre exigiu, avançando, como um leão defendendo seu território. Max soltou um riso cínico. A verdade, Alexandre. E uma oportunidade de recuperar o que é meu. Como assim, o que é seu? Amália perguntou, o medo pairando enquanto as paredes do quarto pareciam se fechar. A tensão era palpável, o ambiente pesado como chumbo. Lina não é só sua e não é só minha. Existe alguém mais, alguém que pode mudar tudo. E essa pessoa está mais perto do que você imagina. Max apontou para Amália, deixando todos em estado de alerta. O que ele queria dizer? A sala estava envolta em um silêncio sufocante. Alexandre estava à beira de um colapso, e Amália sentiu o mundo girar ao seu redor. Quem era essa pessoa? O que mais estavam escondendo? O celular de Amália tapitou de novo, mas tudo parecia secundário. Max virou-se, a expressão de quem tinha todos os trunfos na mão. A verdade é um jogo perigoso, e você pode não estar pronta para o que vai descobrir. Antes que Amália pudesse responder, um grito ecoou do corredor. Alguém estava correndo, o pânico no ar. Ela sentiu um frio correr pela coluna. O que está acontecendo? Perguntou. Max sorriu, um sorriso de quem sabia mais do que deixava transparecer. Os olhos de Alexandre estavam fixos em Max, mas no fundo, o olhar de Amália estava longe, erdendo-se na confusão da vida. O que estava prestes a ser revelado podia mudar tudo, e a verdade estava cada vez mais próxima, ameaçando sugar todo o seu mundo. Era hora de encarar os fantasmas do passado, e eles eram mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Os olhos de Amália estavam arregalados, a mente um turbilhão. O que Max disse reverberava na cabeça dela como o eco de um grito ensurdecedor. Cada palavra era um choque, cada revelação um abalo nas estruturas do que ela acreditava saber. O silêncio pesado na sala parecia um peso no ar, e o desespero começou a tomar conta. Quem mais está envolvido? O que você quer dizer com alguém mais perto do que imaginamos? A voz dela tremia, mas Amália estava determinada a não ceder ao medo. Alexandre, à sua frente, parecia uma tempestade de emoções, os músculos tensos enquanto encarava Max. Você realmente acha que Lina era quem você pensava que era? Max respondeu, um sorriso quase cruel dançando nos lábios. Ela se meteu em algo muito maior do que você pode imaginar, e essa vida não foi apenas uma fuga. Ela estava escondendo algo, algo que foi deixado para você. Amália começou a sentir o coração acelerar, cada batida parecendo mais forte. O que ele queria dizer? Antes que a relação deles pudesse se aprofundar, uma força desconhecida estava ameaçando desmantelar tudo. Um grito agudo cortou o ar, vindo do corredor. Amália virou-se, o pavor instalando-se em seu peito. O que foi isso? O medo turvava sua visão. A porta foi aberta com brutalidade, e uma figura apareceu, pálida e em estado de choque. Era uma mulher, seus olhos arregalados, o rosto marcado pela dor. Socorro! Eles estão vindo! A sala encheu-se de murmúrios perplexos. A mulher descabelada estava ofegante e tremia. Suas palavras pareciam um apelo de desespero. Quem está vindo? Alexandre perguntou, marchando em direção a ela,
como um guarda em meio ao caos. A mulher não conseguia parar de olhar para Max, seu rosto conectado como se reconhecesse uma verdade mais profunda. Você não pode estar aqui, ela gaguejou, o olhar se tornando cada vez mais wild. Eles vão acabar com todos nós. Sam está atrás de você, Max. O nome explodiu no ar com o impacto de um tiro. Amália sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sam, quem é Sam? Ela precisou saber, a sanidade pendurada por um fio. Max reagiu, seu rosto mudando, a confiança se evaporando. Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. Ele antes estava tão seguro, mas agora parecia um homem desmoronando. A tensão da sala aumentou, os olhares se movendo entre os três, cada um tenso como uma corda esticada. A mulher, ainda tremendo, continuou. Ele não sabia que você estava aqui, Max. Mas se ele descobrir, não haverá como escapar. Você realmente quer que eu acredite que isso é verdade? Alexandre cortou, a voz elevada. Quem é esse Sam? O que você realmente sabe sobre Lina? A mulher mostrou o mínimo de determinação. Lina, ela não só fugiu, ela fez escolhas, visão, planos, traições, e agora Max pode ser o próximo alvo. Um clima de velhas histórias assassinas pairava sobre eles, e Amália mal conseguia respirar. A sensação de estar no centro de uma tempestade aumentava. Relacionamentos estavam sendo testados, segredos sendo revelados. Tudo o que pensavam saber estava em dúvida. Então, como um raio, uma ideia cortou a mente de Amália. Lina não era uma simples mendiga. Se tudo isso fosse verdade, Lina, a mulher que ela nunca conheceu, era uma peça-chave em um jogo de poder sombrio. Tenho que saber tudo, Amália forçou as palavras, o olhar fixo em Max. Se nós quisermos sair disso, não posso ser uma peça no escuro. Um sorriso brotou nos lábios de Max, mas não era de conforto. Você realmente acredita que a verdade pode te proteger? Então você precisa entender. Às vezes é melhor não saber o que te espera na escuridão. A porta se fechou atrás deles com um estrondo brutal, e a sensação de uma tempestade iminente ficou inegavelmente próxima. É claro que o passado de Lina era mais complexo do que qualquer um ali imaginava. Mas agora, o que viria a seguir? O que mais estava à espreita nas sombras? Amália sentiu um profundo aperto no peito. A verdade estava se revelando, e a luz da próxima revelação poderia queimar mais do que iluminar. Amália sentiu o chão tremer sob seus pés. O alerta da mulher sobre Sam a puxou para um pesadelo que não conseguia entender. A intensidade do momento parecia um filme de ação, onde o tempo se desenrolava lentamente enquanto seu coração batia acelerado. O olhar de Max, antes tão confiante, agora estava tenso, como se um horror oculto ameaçasse se revelar. Sam? A mulher repetiu. Sua voz agora era apenas um sussurro. Você não pode brincar com isso, Max. Ele não vai parar até ter o que deseja. As palavras dela ecoavam na mente de Amália. Criavam imagens sombrias e perigosas. Do que você está falando? Alexandre gritou, sua frustração transparecendo. Ele caminhou na direção da mulher, um leão diante de uma presa, mas a tensão no ar era palpável. Amália sentia como se estivéssemos todos numa teia de aranhas, prestes a ser puxados por algo maligno. Lina não estava fugindo à toa. Ela se envolveu com Sam, um tráfico de informações, segredos, poder. Você está no centro disso tudo, Amália, a mulher disse, seus olhos se fixando intensamente nos de Amália. O que isso tudo significa? Amália quase gritou. A confusão e o medo tornavam o ar denso. Ela tinha que saber. Afinal, Connie poderia ser uma peça em um grande tabuleiro de xadrez de um jogo que não conhecia. Nesse instante, o celular de Amália vibrou novamente, e a luz que queimava no escuro parecia um sinal de esperança. Mas quando olhou para a tela, seu coração congelou. Uma mensagem.
Uma única frase. Estou chegando. Prepare-se. Quem é? Alexandre perguntou, mas Amália não conseguia responder. Seu olhar estava preso na tela, e a leitura da mensagem começou a afetá-la como uma onda fria. Max tornou-se instintivamente mais defensivo, sentindo a troca energética. O medo era claro em seu gesto. Você tem que ir. Não podemos ficar aqui. Ele se virou rapidamente para a mulher, seu tom agora urgente. Se ele encontrou você, então estamos todos em perigo. A mulher olhou para todos com olhos apavorados. Você não sabe quem Sam é de verdade. Ele não é alguém que pode ser ignorado. Ele não vai só querer Lina. Ele quer vingança. A sala estava em estado de caos. O silêncio cortante começou a ser preenchido por murmúrios vindos do corredor. Sombras se moviam para dentro, e um grupo de homens entrou, todos com feições sérias. Seus rostos eram conhecidos na cidade, o tipo de pessoas que fazem acordos nas sombras. Precisamos ir agora! Alexandre bradou, um comando de quem compreendeu as proporções disso. Amália ainda estava paralisada. Ela não conseguia processar tudo o que estava acontecendo, tudo o que havia sido dito. Era como uma tempestade de revelações que a derrubava, mas a verdade era ainda ocultada em camadas. Então, como um golpe súbito, a mulher que havia alertado sobre Sam gritou: "É ele! Sam está aqui!" E logo um homem alto apareceu no batente da porta, um sorriso cruel revelando dentes brancos. Era um rosto que Amália reconhecia. "Olá, Lina", ele disse, o nome se arrastando da sua boca como veneno. E então, tudo parou. Amália ficou absolutamente congelada. As memórias de uma infância nebulosa começaram a se unir. A mulher que sempre lhe falaram estava atrás de tudo. E este homem era mais um ente da trama complicada. "Você é ele, Sam", Amália murmurou, o mundo torcendo ao seu redor. As vozes se tornaram um zumbido distante. O fogo de revelações iminentes queimava. A cada momento, a verdade ficava mais próxima. "Sim, querida. E você? Você deve escolher de qual lado está." A tensão explodiu. O tempo parecia parar enquanto Amália olhava para os rostos ao seu redor, cada um com um mundo inteiro de segredos, mentiras e agora, uma ameaça direta. A sala se encheu de um silêncio aterrador e as palavras de Sam ressoavam. Era uma escolha, e todos os caminhos estavam se fechando. Amália teria que decidir. E enquanto todos olhavam para ela, sentiu o peso do mundo nas costas. No fundo de seu ser, uma pergunta ardia. Quem ela realmente era? E o que isso significava para o futuro dela? Amália sentiu o coração disparar enquanto Sam se aproximava, seu olhar desafiador como uma tempestade prestes a irromper. A presença dele no quarto era opressiva, como uma sombra que engolia a luz. "Você realmente não sabe quem sou, não é?" ele disse, um sorriso frio nos lábios. "Saia!" Alexandre gritou, posicionando-se entre Amália e Sam, o corpo tenso como uma corda prestes a quebrar. Mas quem escondeu o verdadeiro terror não era apenas Sam. Era o que estava por trás dele. E então, um estrondo ecoou pela sala. A porta foi arrombada. Grupos de homens armados invadiram o espaço. "Ninguém se mexe!" um deles gritou, a voz ecoando como um trovão que causa arrepio. O pânico tomou conta do quarto. As frases não ditas pairavam no ar, enquanto a confusão se transformava em caos. Sam virou-se rapidamente. Os olhos se arregalaram. "O que vocês estão fazendo aqui?" A raiva vazava de suas palavras, mas era uma raiva que trazia um aroma de medo. A mulher que havia alertado sobre Sam também ficou pálida. "Ele não deveria estar aqui. Precisamos levá-lo." Exigi, levantando uma arma.
A tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Amália olhou para Alexandre, e o medo a envolveu como um cobertor pesado. Você disse algo sobre vingança. Amália murmurou, sua voz tremia. As revelações a estavam consumindo. Lina não era apenas uma memória distante. Ela estava presa em uma rede de famílias, romances e traições. E agora, Sam parecia fazer parte disso. Eu tenho que lembrar, Sam gritou, seus olhos se movendo freneticamente. Ela estava tentando me ajudar. Lina era central, e o que você não entende é que ela não foi embora. Ela foi levada. A revelação pesou, cada palavra um golpe duro. O líder dos homens armados deu um passo à frente. Você não fala a verdade, Sam. Sua mãe sabia o que estava fazendo. Ela pagou muito por isso. E agora com você aqui? Ele parou, o olhar fulminante, como se a frágil Lina do passado estivesse prestes a se romper. Amália sentiu seu mundo girar. Eu não sou apenas filha dela. O que você está tentando dizer? O nó na garganta dela parecia quase insuportável. Tudo o que achava saber sobre Lina estava se dissolvendo em um mar de mentiras. E então, algo incrível ocorreu. O que você realmente deseja, Sam? Um dos homens gritou, as palavras cortando o ar. 5 rostos se viraram para Amália. Todos demoraram um instante, e então o celular dela vibrou novamente. As luzes da sala piscavam, e em meio ao escândalo, a tela se iluminou com uma mensagem. Vá para casa agora. O que você está esperando? Sam gritou, a voz carregada de urgência. Se você não fizer isso, podemos todos morrer aqui. Nesse momento, o olhar fixo de Amália se tornou um foco singelo. Ela podia sentir algo mais, um poder que estava escondido, algo que Lina havia deixado para ela. E antes que pudesse processar completamente, o homem armado fez movimento brusco em direção a Sam. Um tiro ecoou, e então tudo mudou. O que você fez? Sam gritou, e naquele instante, Amália viu a verdade deformar toda a narrativa. As balas não eram as únicas coisas que estavam prestes a atingir o alvo. O corpo de Sam caiu, e o silêncio se instalou como um grito ensurdecedor. Amália estava paralisada. Os olhares se encontraram. Sentimentos de horror e a brutal realidade da traição cortaram o ar. A verdade era que todos ali estavam ligados por uma rede de segredos e traições. E se Sam era verdadeiramente a última peça no quebra-cabeça, a revelação dela estava prestes a ser devastadora. Corre! Alexandre gritou, quebrando o choque enquanto puxava Amália para fora. Mas antes que pudessem sair, o olhar de Amália encontrou o de Sam. E eles trocavam promessas silenciosas. Ela sabia que a verdade que estava emergindo poderia não só significar o fim daquela noite, mas o início de algo muito maior. E enquanto atravessavam a porta, uma nova mensagem ressoou na mente dela. Você está mais perto do que imagina. A escolha deve ser feita. Isso poderia ser o fim ou um novo começo. A única certeza era que qualquer passo agora estava embrenhado na escuridão. Amália estava paralisada. O olhar de Sam a penetrava, e uma mistura de medo e revolta a envolvia como ela. O grito de Alexandre a despertou, sacudindo-a do torpor. Corre! Ecoou, mas ela não conseguia se mover. O impacto da bala ainda reverberava no ar, e a cena girava em sua mente. Sam caído, o sangue se espalhando pelo chão, o pânico tomando conta do espaço. Os homens armados estavam todos tensos, mas Sam, mesmo caído, ainda tinha um brilho de determinação nos olhos. Você não deve ficar aqui, ele gritou, a voz cortante como vidro. Lina, você precisa saber a verdade, não o que ele quer que você saiba. Mas antes que pudesse entender, Amália sentiu um puxão. Alexandre arrastou para fora do quarto. Vai! Não olha para trás.
Ela relutou, os instintos de se proteger, lutando contra a necessidade de saber. Mas um sussurro ecoou em sua cabeça. Ela era parte disso, parte de algo muito maior. Enquanto fugiam, uma explosão de gritos ecoou, e o corredor se encheu de fumaça. A luz piscava freneticamente, e o caos parecia se multiplicar. O que estava acontecendo? O pânico tornou-se palpável, e as paredes começaram a se fechar ao seu redor. Por um segundo, o mundo ao redor de Amália desapareceu. Sua mente se fixou em Sam, na promessa de uma verdade enterrada. Mas não havia tempo. Um grupo de homens parou na entrada do corredor, todos com uma expressão determinada. É ele, um deles gritou, apontando para Alexandre. Ele é quem estamos procurando. A adrenalina disparou. Quem eles querem? Amália gritou. O que está acontecendo? Mas a resposta nunca veio. Alexandre puxou-a para um lado, esquivando-se, mas em uma fração de segundo, o som de um tiro reverberou de novo, e alguém caiu ao chão. Amália se virou e viu um homem que havia conhecido anos atrás. Era Lucas, um amigo de infância que havia desaparecido de sua vida, agora ferido. Um olhar desesperado em seu rosto. Amália! Ele respirou, a dor visível em seu tom. Eles, Blanket, eles estão atrás de você. De todos nós. Lucas, o que você está fazendo aqui? O coração dela acelerou. Você precisa sair. Eles vão te pegar. Não dá mais tempo, você não sabe o que está acontecendo. A voz dele falhou, mas Amália viu em seus olhos o terror que sentia. Lina, ela não é apenas sua mãe. Você não sabe de nada. A revelação desmoronou o mundo de Amália. O que ele queria dizer? O espaço entre ela e os outros começou a parecer muito pequeno. Um dos homens armados riu, como se gostasse da confusão. A verdade pode ser bem dolorosa, não é mesmo, Amália? A sala encheu-se com o barulho de passos e vozes. O homem que escrutinava seus movimentos, o mesmo que havia gritado sobre Alexandre, se aproximou. Você já ouviu falar de pacto de silêncio? Ele a desafiou, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Lina nunca esteve sozinha. Você é a chave para tudo, para o que ela escondeu. E agora, está em suas mãos. Amália congelou. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. A cada palavra, mais e mais segredos pareciam conspurcar a verdade que ela estava prestes a descobrir. Não pode ser. Ela olhou para Lucas. O que você sabe? O que você não me contou? Mas Lucas não teve chance de explicar. Um grito cortou o ar e o homem armado rapidamente se virou, apontando a arma diretamente para Amália. Agora você precisa escolher de que lado está, garota. O terror a envolveu como uma corrente. Ela não sabia para onde correr. O passado estava se desenrolando diante dela, e a única coisa que durava era o eco da verdade. Ela não era apenas uma vítima. Havia algo mais. E o peso daquele conhecimento poderia esmagar sua frágil existência. Corram! Alexandre gritou, puxando Lucas do chão. Mas antes que eles pudessem se mover, o homem apontou novamente a arma. Ah, e não se esqueçam, a próxima verdade que você descobrir pode ser fatal. Amália sentiu uma onda de desespero se aproximando, como se as paredes estavam se fechando novamente. O olhar que Lucas lhe deu estava cheio de uma mistura de pavor e tristeza. O que mais estava oculto? O que ela realmente era parte? E naquele momento, tudo o que Amália tinha conhecido poderia desmoronar. O que mais não sabiam? O que estava prestes a ser revelado era mais do que ela podia suportar. Uma escolha, um mistério, um segredo que poderia mudar tudo. O tempo a pressionava. A única coisa que ela sabia era que a verdade não esperaria. Amália estava paralisada. O olhar de Sam a penetrava, e uma mistura de medo e revolta a envolvia como uma tempestade. O grito de Alexandre a despertou, sacudindo-a do torpor. Corre! Ecoou, mas ela não conseguia se mover.
O impacto da bala ainda reverberava no ar, e a cena girava em sua mente. Sam caído, o sangue se espalhando pelo chão, o pânico tomando conta do espaço. Os homens armados estavam todos tensos, mas Sam, mesmo caído, ainda tinha um brilho de determinação nos olhos. "Você não deve ficar aqui!" ele gritou, a voz cortante como vidro. "Lina, você precisa saber a verdade, não o que ele quer que você saiba." Mas antes que pudesse entender, Amália sentiu um puxão. Alexandre a arrastou para fora do quarto. "Vai, não olha para trás!" Ela relutou, os instintos de se proteger lutando contra a necessidade de saber. Mas um sussurro ecoou em sua cabeça. Ela era parte disso, parte de algo muito maior. Enquanto fugiam, uma explosão de gritos ecoou, e o corredor se encheu de fumaça. A luz piscava freneticamente e o caos parecia se multiplicar. O que estava acontecendo? O pânico tornou-se palpável e as paredes começaram a se fechar ao seu redor. Por um segundo, o mundo ao redor de Amália desapareceu. Sua mente se fixou em Sam, na promessa de uma verdade enterrada. Mas não havia tempo. Um grupo de homens parou na entrada do corredor, todos com uma expressão determinada. "É ele!" um deles gritou, apontando para Alexandre. "Ele é quem estamos procurando." A adrenalina disparou. "Quem eles querem?" Amália gritou. "O que está acontecendo?" Mas a resposta nunca veio. Alexandre puxou-a para um lado, esquivando-se, mas em uma fração de segundo, o som de um tiro reverberou de novo, e alguém caiu ao chão. Amália se virou e viu um homem que havia conhecido anos atrás. Era Lucas, um amigo de infância que havia desaparecido da sua vida. Agora ferido, um olhar desesperado em seu rosto. "Amália!" Ele respirou, a dor visível em seu tom. Eles estão atrás de você. De todos nós." "Lucas, o que você está fazendo aqui?" O coração dela acelerou. "Você precisa sair. Eles vão te pegar." "Não dá mais tempo. Você não sabe o que está acontecendo." A voz dele falhou, mas Amália viu em seus olhos o terror que sentia. "Lina, ela não é apenas sua mãe. Você nem sabe de nada." A revelação que esmoronou o mundo de Amália. O que ele queria dizer? O espaço entre ela e os outros começou a parecer muito pequeno. Um dos homens armados riu, como se gostasse da confusão. A verdade pode ser bem dolorosa, não é mesmo, Amália? A sala encheu-se com o barulho de passos e vozes. O homem que escrutinava seus movimentos, o mesmo que havia gritado sobre Alexandre, se aproximou. "Você já ouviu falar de pacto de silêncio?" Ele a desafiou, um sorriso cruel dançando em seus lábios. "Lina nunca esteve sozinha. Você é a chave para tudo, para o que ela escondeu. E agora está em suas mãos." Amália congelou. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia. A cada palavra, mais e mais segredos pareciam conspurcar a verdade que ela estava prestes a descobrir. "Não pode ser." Ela olhou para Lucas. "O que você sabe? O que você não me contou?" Mas Lucas não teve chance de explicar. Um grito cortou o ar e o homem armado rapidamente se virou, apontando a arma diretamente para Amália. "Agora você precisa escolher de que lado está, garota." O terror a envolveu como uma corrente. Ela não sabia para onde correr. O passado estava se desenrolando diante dela, e a única coisa que durava era o eco da verdade. Ela não era apenas uma vítima. Havia algo mais, e o peso daquele conhecimento poderia esmagar sua frágil existência. "Corram!" Alexandre gritou, puxando Lucas do chão. Mas antes que eles pudessem se mover, o homem apontou novamente a arma. "Ah, e não se esqueçam, a próxima verdade que você descobrir pode ser fatal." Amália sentiu uma onda de desespero se aproximando, como se as paredes estavam se fechando novamente. O olhar que Lucas lhe deu estava cheio de uma mistura de pavor e tristeza,
O que mais estava oculto? O que ela realmente era parte? E de repente, nesse momento de pânico, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta e conhecida entrou. Era Vinícius, o amigo que havia desaparecido anos atrás. O mesmo Vinícius que, segundo as histórias, havia morrido em circunstâncias misteriosas. Vinícius, Amália sussurrou, incrédula. Ele parecia um fantasma, mas estava ali, vivo, respirando e sorrindo. Você! Não temos tempo, ele gritou, olhando ao redor, percebendo o caos. Precisamos ir agora. O Sam falou sobre você. Ele queria que você soubesse a verdade sobre a família. A sala parou. Os olhares se cruzaram. A verdade sobre a família? O que você quer dizer? A voz de Lucas estava quase quebrada. Vinícius olhou diretamente nos olhos de Amália. Lina não é apenas sua mãe, e você não é apenas quem pensava que era. Você é herdeira de uma linhagem que envolve muito mais do que você imagina. Antes que pudesse terminar a frase, o homem armado disparou a arma, mas Vinícius se jogou na frente de Amália, e tudo escureceu. O choque atravessou Amália como um raio. A figura de Vinícius caiu no chão, e tudo o que restou foi um eco profundo de incerteza. "O que você fez?" gritou Alexandre, o desespero saturando sua voz. Amália ficou ali, paralisada, em choque. O que mais estava escondido sob a superfície da vida que conhecia? A verdade parecia uma sombra longa, e agora ela sentia que o abismo da verdade estava prestes a engoli-la. Corações despedaçados e palavras não ditas encheram o ar. Eles estavam no centro de uma teia imensa, e a única coisa que poderia se salvar era entender a força da família. Mas a que custo? Amália respirou fundo. Uma escolha, um caminho, e o eco da última palavra de Vinícius se repetia em sua mente. Amália estava paralisada. O olhar de Sam a penetrava, e uma mistura de medo e revolta a envolvia como uma tempestade. O grito de Alexandre a despertou, sacudindo-a do torpor. "Corre!" ecoou, mas ela não conseguia se mover. O impacto da bala ainda reverberava no ar, e a cena girava em sua mente. Sam caído, o sangue se espalhando pelo chão, o pânico tomando conta do espaço. "Vinícius, não!" gritou Alexandre, mas as palavras dele eram uma súplica em meio ao caos. Amália estava em choque, a realidade parecendo distorcida. O corpo de Vinícius jazia no chão, e um lamento profundo emergiu de seu peito. Ele não era apenas um amigo, mas conexão a um passado que ela começava a entender. Como isso podia acontecer? Os homens armados estavam em alerta agora, mas a tensão no ar mudava rapidamente. A consciência de que eles não estavam sozinhos era palpável. Um dos homens, com um olhar gélido, começou a se aproximar de Sam, que ainda estava no chão, pálido, mas não derrotado. Ele respirava com dificuldade, e a determinação em seu olhar não desaparecia, mesmo diante da morte. "Você não entende. A verdade você precisa saber." "Lina!" Sam gritou, cada palavra sendo uma batalha. Ela não é quem você pensa que é." Amália sentiu um frio na espinha. A verdade sobre Lina estava prestes a ser revelada, e ela não sabia se estava pronta. Era um pêndulo de revelações, girando e rodando. E no momento em que tudo parecia prestes a desmoronar, uma explosão de luz cortou o ar. Os homens olharam para trás, e um grupo de policiais, armados e decididos, irromperam pela porta. "Todo mundo no chão!" gritaram, seus gritos ecoando nas paredes. Uma onda de esperança e desespero tomou conta do ambiente. "Vão! Agora!" A cena virou um caos. As vozes misturavam-se. Os gritos eram de ordem. Confusão. Amália percebeu que o homem que estava prestes a atacar Sam agora se virou para os policiais,
e em meio ao tumulto ela ouviu um som. Um tiro disparou, mas não era de um dos homens armados. Um som ensurdecedor. O corpo de Max caiu. Max! O choque cortou o ar como uma faca, e em um segundo, o homem que tinha todas as respostas, a esperança, agora estava deitado no chão, sangue o envolvendo. A cena se tornava um pesadelo ainda mais profundo. "Peguem eles! Não deixem escapar!" Um policial gritou, mas a cena não parava de se desdobrar, como um filme terrível, onde não se sabia qual seria o próximo ato. Sam, agora em grau crítico, era apenas uma sombra de si mesmo. E então, entre toda a desordem, Amália avistou uma figura familiar saindo do escuro. Era Lina, com os olhos arregalados, seu rosto uma máscara de horror. "Amália, o que você fez? O que está acontecendo?" gritou, o frisson de uma tempestade pairando entre elas. Você estava morta!" Amália respondeu, boquiaberta. Os sentimentos eram uma mistura de alegria e confusão. O que estava acontecendo? Essa verdade cheia de expectativa estava prestes a besabar. "Eu nunca estava morta. Eu estive escondida para proteger você." A voz de Lina estava carregada de emoção, e a cada palavra, o passado saltava à vista, mais próximo, mais vívido. Antes que Amália pudesse responder, as vozes atravessaram. "Você não pode salvar todo mundo, Lina. Você fez uma escolha." Uma mulher apareceu entre os policiais, uma estranha, mas com um semblante familiar de medo e controle. "Você não pode sair dessa." "Quem é você?" Lina bradou. A tensão entre elas era palpável. "O que você quer de mim?" Amália sentiu que o chão estava rachando sob seus pés. A conexão de sua mãe com aquela mulher e com tudo o que sempre pensou ser verdadeiro estava começando a desmoronar. O colapso em suas crenças era esmagador. "Lina!" a mulher gritou, e nesse grito a verdade mais chocante de todas veio à tona. "Eu sou sua irmã, e você não pode fugir do que somos." A revelação caiu sobre Amália como um raio, ecoando em seu coração. Irmã? Como isso era possível? Linhas eram cruzadas, segredos devastadores. Um novo entendimento começava a se formar, e com ele, uma tensão insuportável. O que mais ela não sabia? E quando Amália olhou novamente para Sam, seus olhos encontraram algo. Uma luz de determinação. Ele sabia que havia mais, e a verdade estava atenta. Mas a história ainda não havia terminado. Ela poderia ser parte disso tudo, mas agora precisava escolher. Você precisa decidir de que lado está. A voz de Sam era um sussurro, mas em sua mente, a pergunta rebatia com força. Decisões eram cruciais, e as sombras da verdade estavam apenas começando a se revelar. O que viria a seguir poderia não ser apenas um mistério, mas a chave do que sempre procurou. Amália estava paralisada. O olhar de Sam a penetrava, e uma mistura de medo e revolta a envolvia como uma tempestade. O grito de Alexandre a despertou, sacudindo-a do torpor. "Corre!" ecoou, mas ela não conseguia se mover. O impacto da bala ainda reverberava no ar, e a cena girava em sua mente. Sam caído, o sangue se espalhando pelo chão, o pânico tomando conta do espaço. "Vinícius, não!" gritou Alexandre, mas as palavras dele eram uma súplica em meio ao caos. Amália estava em choque, a realidade parecendo distorcida. O corpo de Vinícius jazia no chão, e um lamento profundo emergiu de seu peito. Ele não era apenas um amigo, mas conexão a um passado que ela começava a entender. Como isso podia acontecer? Os homens armados estavam em alerta agora, mas a tensão no ar mudava rapidamente. A consciência de que eles não estavam sozinhos era palpável. Um dos homens, com um olhar gélido, começou a se aproximar de Sam, que ainda estava no chão, pálido, mas não derrotado. Ele respirava com dificuldade,
e a determinação em seu olhar não desaparecia, mesmo diante da morte. Você não deve ficar aqui, ele gritou, a voz cortante como vidro. Lina, você precisa saber a verdade, não o que ele quer que você saiba. Amália sentiu um frio na espinha. A verdade sobre Lina estava prestes a ser revelada, e ela não sabia se estava pronta. Era um pêndulo de revelações, girando e rodando. Ela olhou para Lina, que tinha os olhos arregalados, e viu o desespero misturado com uma necessidade de proteção. O tempo estava se encurtando, e algo dentro dela fervia, clamando por respostas. Então tudo aconteceu tão rápido. Um barulho estrondoso de vidro quebrando ecoou pela sala, e o caos se intensificou. Uma janela se estilhaçou, e uma figura encapuzada entrou, trazendo uma onda de ar frio, como um desgraçado, como uma tempestade se abatesse sobre eles. Antes que pudessem entender, a figura atirou algo em direção a Sam. Um brilho metálico cruzou a sala, e tudo voltou a parar. O impacto foi devastador. Um pequeno aparelho explodiu em frente a Sam, liberando uma fumaça densa e escura que envolveu o rosto de todos. Amália sentiu como se o ar estivesse sendo roubado dela. Gritos ressoavam em meio ao pânico. Ela começou a tossir, os olhos ardendo na escuridão repentina. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma cena que chocou todos se desdobrou diante dela. O homem que havia sido atingido pela fumaça era Sam. Mas agora ele estava mudado. A expressão dele havia se transformado em dor e medo. Mas havia algo mais. Algo que Amália nunca esperou ver. Você não pode esconder, e você nunca vai escapar da verdade. Sam disse, suas palavras ressoando como um rugido, mas sua voz estava distorcida. E então, num movimento rápido, ele puxou o capuz da figura, revelando a verdadeira identidade de Sam. Era um homem idêntico, mas mais velho, com marcas profundas no rosto, e seus olhos refletiam uma fúria que Amália nunca pôde imaginar. Quem é você? Gritou Alexandre, em choque, enquanto todos olhavam sem entender. Lina parecia estar prestes a desmaiar. O que está acontecendo? Eu sou Samuel, e Sam era uma máscara. O homem gritou, sua voz ecoando com uma autoridade sombria. A dança das sombras não termina aqui. Lina, você não pode fugir do que você fez. Amália sentiu seu coração parar. Compreender tudo isso precisava de uma força que ela não sabia se tinha. O homem em pé diante deles não era apenas um traidor. Ele era um eco de tudo que Sam tinha sido, um reflexo de um passado que nunca iria embora. Mas o que mais ele sabia sobre Lina? A sala estava envolta em um silêncio aterrorizante, um eco de palavras não ditas. Você matou meu irmão, Lina murmurou, o rosto pálido como um fantasma. O eco da revelação chocou Amália. Cada respiração parecia uma lâmina afiando, a verdade que agora atravessava o espaço. O que mais estava prestes a ser revelado? Cada olhar, cada movimento, tudo guardava um mistério profundo que precisava ser desvendado urgentemente. Agora você sabe, Lina, Samuel disse, um sorriso cruel nos lábios. A verdade não está apenas nas sombras, está na luz que você nunca quis enxergar. Amália sentiu uma sensação gelada na espinha. A revelação não só mudava a narrativa, mas também sua própria identidade. Quem ela realmente era, fazendo parte de uma linhagem marcada por mentiras e segredos. Ela não sabia qual caminho seguir. A verdade estava diante dela, mas o que mais a aguardava nas sombras dessa revelação? A escolha estava sob seus ombros, e o tempo se esgotava. Amália estava em choque, o coração pulsando descontrolado. Em pé na frente dela era a personificação do pesadelo. Com a verdade a poucos passos de se revelar, o caos na sala era palpável. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lina, misturando-se à angústia de Alexandre, que tentava proteger Amália de algo que nem eles entendiam completamente. E mesmo em meio ao desespero,
Um fio de esperança ainda ardia. Chega! Gritou Samuel, a voz ecoando com uma força extraordinária. A verdade não pode mais ser escondida. Sam, que parecia mais frágil a cada momento, olhou para Amália, um brilho de determinação em seus olhos. Se isso significar trazer tudo à tona, então que assim seja. Lina, angustiada e ainda em estado de choque, se aproximou cautelosamente. Você não sabe o que está fazendo, Samuel. Pode acabar com todos nós. Sua voz tremia, mas havia resiliência. O passado que eles tanto tentaram enterrar agora estava prestes a brotar em plena luz do dia. Amália, com o coração acelerado, decidiu que não podia mais ficar de fora. Seja um homem ou não, você precisa nos contar tudo. Estamos todos nisso juntos. Enquanto as palavras saíam, uma nova força a envolveu. Era como se de repente ela estivesse ciente de seu valor, de seu lugar naquela história. Samuel riu, uma risada sombria que cortou o ar. Você não entende o que realmente está em jogo, Amália. Ele olhou para Lina. E você, se acha que pode sair impune dessa, seu passado vai voltar para te assombrar. O que você fez, não posso deixar passar. Chega! Bradou Alexandre, suas mãos levantadas na defesa. Não estamos aqui para discutir o passado, mas para garantir o futuro. A tensão crescia. Cada fala era como um fio prestes a se romper. A atmosfera estava carregada e qualquer ato poderia desencadear a tormenta. Aos poucos, com o olhar fixo no chão, Amália finalmente começou a juntar as peças. Lina, com seus segredos e aquelas revelações sobre a família, estavam formando uma realidade bem maior do que ela poderia imaginar. Mas e se descobrir a verdade significasse a ruína de todos? E se, de alguma forma, eles fossem as últimas esperanças uns dos outros? Precisamos fugir, murmurou Amália, a dúvida ecoando. Se o que ele diz é verdade, estamos todos em perigo. O olhar de Linas foi de fragilidade, mas um lampejo de entendimento começou a brotar. Elas eram mais do que mães e filhas, ou irmãs. Eram parte de uma linhagem que operava nas sombras, e o tempo se esgotava. E assim, aquele nó formado por promessas e segredos começou a se desfazer. O irmão de Lina, um tal de Sam, poderia acabar com tudo. Um silêncio horrendo pairava enquanto Amália sentia a dor de cada uma ali presente. Todos estavam envolvidos na teia de mentiras que lhe cercava, mas agora, mais do que nunca, precisavam se unir. Foi então que a primeira batida na porta cortou a tensão. O painel de madeira estremeceu e, sem esperar, a porta se abriu. Era Vinícius. Ele se ergueu entre eles com um ar de determinação, e a coragem em seu peito era contagiosa. O que estamos esperando? A hora é agora. Estamos todos juntos nessa ou não? Sua força soou como um eco no silêncio que prevalecia. Através de lágrimas e medos, Amália respirou fundo. Haviam discutido sobre o passado por tanto tempo que tinham esquecido que o que realmente importava era o aqui e o agora. Uma luta estava se formando, um desejo de descobrir a verdade, e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer escuridão. Com um grupo unido e cada um entendendo seu papel, eles se viraram para Samuel, dispostos a enfrentar o que quer que viesse. Estamos aqui, prontos para a verdade, Amália declarou, a voz forte. E nas palavras que seguiam, Lina e Vinícius se uniram a ela. O tempo tinha esgotado as dúvidas, e o que estava por vir não poderia ser evitado. Enquanto as luzes flutuavam e os olhares se cruzavam, a tensão mudava o ar ao seu redor. Vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneira que nunca imaginaram. Uma pergunta pairava no ar, e a incerteza do futuro começava a se formar. Eles estavam prontos?
Estavam dispostos a descobrir quem realmente eram? E com essa certeza, todos se prepararam para o que estava prestes a ocorrer. Ei, pessoal! Antes de encerrar, preciso fazer um pedido agora. Se você curtiu esta história e quer saber mais, você precisa se inscrever no canal, porque temos muito mais vindo por aí. E não esqueça de esmagar o botão de like, para que o algoritmo saiba que você ama esse conteúdo. Ah, e eu quero ver a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe também esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história mágica. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é essencial, e apenas os verdadeiros fãs vão entender a importância de apoiar nosso canal com essas ações. Vamos juntos nessa!